Graça e paz, igreja, uma boa noite para você. Nós estamos nas quintas de discipulado com o tema Abecedário da Célula. Hoje a última ministração pelo apóstolo Rogério. Eu quero abrir esse culto rendendo graças ao Senhor, bendizendo o nome dele e exaltando o nome que é sobre todo nome. Eu o convido nesse momento a ler comigo o Salmo 1, os 5 versículos que compõem esse salmo. E juntos vamos engrandecer e louvar o nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Você pode ver aí na tela, logo vai aparecer. E eu convido você a ler comigo nesse momento. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Que bênção esse salmo! De geração em geração a sua fidelidade e a misericórdia do nosso Deus dura para sempre. Ele termina assim, ele termina de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão poderosa. É esse Deus a quem nós cremos, é esse Deus a quem bendizemos, é esse Deus a quem louvamos, é esse Deus a quem engrandecemos. E é por isso que nós celebramos com júbilo o nome dele e que nós possamos declarar o seu senhorio, a sua soberania e a sua graça enquanto vivermos. Bendizemos ao Senhor, nosso Deus, eternamente, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar e vamos louvar na sequência ao Senhor, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te bendizemos, Senhor, pela tua misericórdia e pelo teu amor que nos guardaram. Tu és bom, tu és grande e nós celebramos com júbilo. O seu amor dura para sempre, a sua misericórdia se estende de geração em geração. Por isso cremos, Senhor, que o Senhor há de nos guardar, nos libertar e nos livrar de todo o mal. Mas antes disso e antes de qualquer coisa, bendizemos o nome daquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Guarda-nos, Senhor, nesse dia. Abençoa-nos, Senhor, durante, Senhor, esta palavra. E no nome do Senhor Jesus Cristo, fale aos corações de cada um a ser ministrados. Eu te bendigo, te exalto e glorifico o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém. Vamos louvar e adorar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe. O Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido
cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, e o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. E é o que? Igual não. Sobre essa rocha tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não igual não há, Senhor. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
Oi, queridos, tudo bem? Eu voltei porque eu tenho algo para te falar antes da palavra ser ministrada. Tenho alguns avisos para te dar de atividades que vão acontecer na igreja neste final de semana. A começar da Rio Online, esta será a última ministração às crianças feitas no modo online. Coisas estão sendo planejadas para o ano que vem, mas por enquanto, né, este será o último sábado. No mês de dezembro não haverá ministrações online. Então, por isso que eu te peço, pegue seu filho, sua filha e leve para assistir essas ministrações. A pastora Silvana estará à frente dessa vez também, e que você possa levar as suas crianças a serem ministradas em tudo aquilo que está sendo ensinado. Temos certeza que Deus tem algo maravilhoso para falar aos corações das crianças, então não perca essa oportunidade. Também no sábado à noite nós vamos ter a última parte da série, né, Desintoxicação da Alma, na rede de jovens. Vai ser presencial às 19h30 lá na igreja e não será transmitida, né, pelo nosso canal do YouTube. Então, queridos, eu te peço, você jovem, não perca a oportunidade de ser ministrado, porque Deus tem algo maravilhoso para você através daqueles que irão levar a palavra que liberta, que cura, que restaura e que dá vida. Então, preste atenção, jovem, você é convidado ou convocado a estar naquele lugar maravilhoso que Deus tem nos dado, que vai estar aberto especialmente para te receber em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, já no domingo, nós temos uma outra coisa que vai acontecer. Nós temos o culto de ação de graças. Rendei graças ao Senhor porque é bom. Rendei graças ao Senhor porque Ele é digno de todo louvor. Rendei graças. Então esse culto especial que está sendo organizado para este domingo, dia 29/11, a partir das 18 horas, durante o nosso culto normal. Então eu convido você a estar conosco lá na Rua Gilmana número 18, a partir das 18 horas. Se você não puder estar por alguma impossibilidade, você também pode nos assistir através do nosso canal do YouTube. Nós estamos fazendo a transmissão apenas no nosso canal do YouTube. Então eu te peço, querido, preste atenção naquilo que Deus tem para falar, mas muito mais que Deus tem para falar, que você tenha um coração grato e que você possa ter ofertas de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele é na sua vida e por tudo aquilo que Ele tem feito. Não perca essa oportunidade de render graças ao Senhor nesse culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha, participe, mesmo que você não puder, pelo menos participe através da nossa transmissão online, em nome de Jesus Cristo. Também tem mais uma coisa para te avisar. Hoje é a última ministração da série do Abecedário da Célula das Quintas Discipulados. Só que na semana que vem nós vamos iniciar uma nova série, agora com a pastora Érica, e o tema vai ser Família no Lugar de Discipulado. Então, querido, preste atenção, Deus tem algo maravilhoso. É um lugar de discipulado a sua família. Então, muito mais que você pensar em apenas numa célula e você ter uma célula, a sua célula inicial é a sua família. E que você seja, se você é um pai ou se você é uma mãe, o melhor discipulador que tenha dentro daquele contexto. E se você é um filho, normalmente é assim, né? Os filhos são os discípulos do pai. Que Deus possa usar a vida dos seus pais e que você receba a instrução correta. Então, não perca essa oportunidade. Quintas de discipulado a partir da quinta-feira da semana que vem, nós já estamos falando do mês de dezembro, é um mês que aparentemente parece, né, ser longo, mas no final das contas a gente vai passar muito rápido. Os dias têm passado muito rápido. Então, tenho certeza que Deus tem algo para falar precioso para você. Então, não perca a oportunidade de ser ministrado. Será online, todos os dias, todas as quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas. Também temos uma atividade, vai ter um evento muito importante na igreja. É a vigília, que está sendo organizada, né, pela missionária Ioná, pela equipe, né, que cuida da parte do ministério de missões dentro da igreja. E nós vamos ter a presença especial do nosso amigo pastor Leonardo Paulino e da sua esposa Mônica Paulino. Eles estarão conosco aqui e eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Vai falar, nós vamos ter um tempo para orar, vamos ter tempo para louvar, vamos ter tempo para engrandecer o nome dele. Então vai ser no dia 18/12, a partir das 22h30. Não perca essa oportunidade. Também tem a missionária Gabriela Bittar, que vai estar conosco também. Tenho certeza
que se Deus preparou esse tempo e trouxe essas pessoas para estarem conosco, tenho certeza que vai ser um tempo abençoado por Ele. Se prepare, venha, participe em o nome do Senhor Jesus Cristo e não perca esta oportunidade de bendizer o Senhor na madrugada. Olha, nós estamos chegando já no final do ano e quanto esse ano foi complicado, né? E agora fechar esse ano com uma vigília é bênção de Deus, então não perca essa oportunidade, venha mesmo e participe. E para finalizar, eu gostaria só de avisar uma coisa para vocês. A partir dessa semana passada começou o Pix a funcionar e a gente já tem a possibilidade de você poder ofertar através do QR Code, através da transferência via Pix. A gente está colocando esse aviso, a gente vai estar colocando durante os cultos. Agora não é uma ministração de oferta, mas é que para você também ter mais essa facilidade. Muitas pessoas nos perguntavam acerca da conta da igreja, né, e fazia uma transferência, um DOC ou um TED. Agora você já pode fazer uma transferência direto pelo Pix, tá bom? Então são esses avisos que a gente tem para te dar. Eu tenho certeza que Deus tem algo maravilhoso para fazer para sua vida. Ele vai falar com você nessa noite e no nome de Jesus Cristo, esteja atento para tudo aquilo que Ele tem para falar. Que Deus te abençoe e seja ministrado agora pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Shalom, queridos, graça e paz, como estão todos? Amém? Espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos ministrando a nossa última palavra sobre o livro Abecedário das Células, né? Uma série de ministrações baseadas sobre esse livro. Espero que esteja sendo bênção sobre a sua vida. E eu gostaria de orar por você, orar para que nós pudéssemos dar início. Mas antes de orar, eu gostaria de te convidar a curtir o canal da igreja, curtir as redes sociais da igreja, né, Igreja Águas Moca. Compartilhe o link dessa palavra, já convida aí a galera, convida os familiares, né, vamos multiplicar essa palavra entre aqueles que nós queremos alcançar para Jesus, amém? Então, desde já, compartilha aí, curte, comenta e vamos dar início a essa ministração, ok? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai querido, foram várias ministrações e em todas elas nós podemos sentir o Teu Espírito Santo falando conosco, podemos ter a certeza de que o Senhor estava testificando ao nosso coração cada ministração, cada palavra, cada texto, Senhor. E hoje não é diferente. Eu quero pedir a Deus querido que o Teu Espírito Santo se faça presente nesse momento e que cada pessoa que está assistindo, cada família que está sendo alcançada, possa ser abençoada em nome do Senhor Jesus. Pai, que haja um mover sobrenatural sobre a vida dos Teus filhos e que haja um retorno, Senhor, aos princípios da Tua palavra, tanto no ganhar, no consolidar, no discipular e no enviar, que possamos voltar aos princípios, ao princípio, Senhor, do chamado, do propósito para o qual o Senhor tem nos levantado. Em nome do Senhor Jesus, toma a direção, Senhor, dessa ministração e que tudo aquilo que for tratado aqui, nesse momento, seja vindo direto do seu coração para o coração dos teus filhos, que realmente a tua presença, Senhor, seja marcante na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Hoje eu quero falar um pouco sobre um tema muito bacana, né? Um dos últimos temas que tem no livro, que é a visão. Ela restaura áreas específicas em nós. E eu quero falar um pouco sobre áreas da nossa vida que são restauradas através da prática dos princípios que a visão celular ela nos ensina, ok? Então, vamos iniciar, ok? Diz assim: a visão restaura áreas importantes e específicas em nossas vidas, como a vocação, a alegria de ser crente e a missão da igreja. Então eu quero falar um pouquinho sobre essas três
áreas especificamente, e durante a ministração vou contando um pouquinho do que aconteceu na minha vida, né? Um breve testemunho. A primeira área que eu quero tratar é a vocação. A visão celular nos devolve a alegria de ser pastor, ministro do evangelho, líder, pois muitos estavam cansados e desistidos, e a visão atua para dar rumo ao ministério. Cada um de nós tem um chamado da parte de Deus, e muitos estavam com esse chamado como que esquecido. E agora sentem-se novamente estimulados para cumprir o que receberam do Pai. A visão celular, ela traz de volta, né? Ela restaura essa questão da vocação, do chamado, né? Do para o que você foi chamado. Quando eu aceitei Jesus, eu lembro que eu olhei para o pastor assim, e enquanto ele orava, fazendo a oração ali, e eu repetindo, no final da oração eu olhei para aquele pastor, aquele homem de Deus, e eu lembro que eu olhei e disse assim, eu quero ser igual a ele, né? Então naquele momento nasceu no meu coração o desejo de ser pastor. E daí para frente foram uma grande caminhada, muitos aprendizados. E quando eu me tornei pastor, eu sempre busquei esse referencial, né? Eu já conhecia a visão celular, mas ainda não havia experimentado o viver a visão celular, né? Eu conhecia de ouvir falar. E quando eu me tornei pastor, assim, logo de cara, o meu coração ele ardeu nesse sentido. Eu preciso de uma cobertura, eu preciso conhecer um pouco mais, e Deus nos levou a conhecer o apóstolo Mizinho. E daí então a gente começou a andar na visão celular e andar debaixo da cobertura do apóstolo. A visão celular, ela restaura esse desejo, né, de ser pastor, esse desejo de ser líder, né? Porque quando eu me tornei pastor, muitas coisas aconteceram, muitas guerras, muitas lutas, mas conforme a gente vai vendo o crescimento dos discípulos, conforme a gente vai enxergando o amadurecimento das vidas, aquilo vai dando um ânimo, vai dando uma carga de energia que nos faz querer continuar caminhando. Então a visão celular, ela traz de volta isso, porque você começa a ver o crescimento dos frutos, né? Não é aquela coisa de ver um monte de gente na igreja e ninguém frutifica, ninguém gera, ninguém cresce, ninguém amadurece, e fica uma coisa meio que, sabe, paralisada. E isso é muito desmotivador, né? Eu conheço muitos casos de pessoas que estavam desmotivados, estavam chateados e que simplesmente depois de experimentar a visão celular, depois que conheceram a visão celular, explodiram em alegria e em amor de novo pelo chamado, pela vocação, e estão em franco crescimento, né? Dentro daquilo que o Senhor chamou, dentro da vocação para o qual eles foram chamados. Então, queridos, a visão celular, ela tem essa, como que eu posso dizer assim, ela traz esse diferencial, né? Ela traz o diferencial de restaurar a alegria da vocação, né? Restaurar, de você olhar e entender, cara, eu fui chamado para algo. Eu tenho um chamado, eu não estou aqui apenas para encher cadeira, eu não estou aqui para ser só mais um, não, eu estou aqui porque o Senhor me chamou e há um propósito específico para a minha vida, né? E a visão celular tem isso. Segundo, a alegria de ser crente, né? A visão celular, através da visão, toda a igreja é envolvida e vive num júbilo e celebração constante. Não há como servir a Deus e impactar as vidas com tristeza. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Muitos têm compartilhado de perto e de longe como Deus tem restituído seus filhos com a alegria de servi-lo e de se sentirem úteis no reino. Sabe, quando você começa a caminhar, né, na visão celular, você experimenta o prazer de servir. E é completamente diferente
de você ter a obrigação de fazer algo, né? Muitas vezes a gente entra num ativismo dentro da igreja, né? Você faz as coisas meio que no automático. Você adora no automático, você vai para o culto no automático, você participa das redes no automático, você participa de alguns eventos no automático, e quando você caminha dentro da visão celular e você começa a experimentar o que é realmente servir, o quanto é prazeroso servir, você sai desse automático e você começa a fazer por amor, você começa a fazer por prazer, você começa a fazer porque você sabe que foi para isso que o Senhor te chamou, sabe? Às vezes eu vejo pessoas que externam, né, a sua insatisfação de estar fazendo algo durante muito tempo na igreja. Por exemplo, alguém que sei lá, serve no diaconato, e aí, poxa, eu tenho que estar em todo culto, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, poxa, eu tenho que ajudar a limpar a igreja, eu tenho que cuidar dos banheiros, tenho que trocar a água, tenho que colocar copo, ver se tem papel, sabe? E a pessoa externa isso de uma forma ruim, de cansaço, e eu fico preocupado, porque, queridos, é uma honra servir. É uma honra servir. E a visão celular, ela traz esse entendimento, né? A visão celular, ela traz de volta esse entendimento para o corpo de Cristo, que é a igreja. Traz de volta esse entendimento de que nós fomos chamados e que Deus nos deu a honra de servir. Servir uns aos outros. Sabe? Estar na igreja, executando alguma função, seja cantando, dançando, pregando, seja cuidando da mesa de som, seja limpando, seja ficando de pé na porta, recepcionando as pessoas, não importa o que você faça, não importa a área que você atue, entenda que estar ali é um grande privilégio. É um grande privilégio. Porque a Bíblia diz que Deus nos deu a honra que muitos gostariam de ter, sabe? A Bíblia fala que no que diz respeito a evangelizar, né, de pregar a palavra, a Bíblia fala que os anjos queriam, mas não foi dado a eles esse privilégio, foi dado a nós. Olha só. Aí você fala, não, mas a palavra fala de pregar do reino. Exatamente, nós pregamos até quando servimos um copo d'água. Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes a gente acha que pregar, falar do reino, pregar as boas novas é só quando a gente está lá no altar, com o microfone na mão falando, né? E que na verdade ali é só uma pequena parte que o fato de você estar na porta recepcionando alguém e você recepcionar com um sorriso no rosto, fazer com que a pessoa se sinta à vontade, se sinta bem recebida naquele lugar, ali, né, a pregação do reino já começou ali. Na verdade, a pregação do reino começa quando alguém chega nessa pessoa e diz assim, olha, vamos à igreja hoje. Né? A pregação do reino, né? A pregação das boas novas do reino começa quando eu olho para alguém desconhecido e digo assim, oi, tudo bem? Posso falar com você? Já começou. Lá, quando chega na igreja e tem alguém pregando lá no altar, ali já está chegando no final do processo. Que aí é quando ela ouve uma palavra, ouve o apelo, ela aceita Jesus e dali para frente é uma caminhada de consolidação, tudo, mas as boas novas começaram lá atrás, quando alguém disse para ela assim, oi, posso falar com você? Começou. Então todos os pequenos detalhes são extremamente importantes, né? Então a alegria, é impossível dar bom testemunho do que Deus tem feito nas nossas vidas se nós não servimos com alegria. É impossível dar bom testemunho e impactar as pessoas se a gente não tiver completamente mergulhado na alegria que é servir ao Senhor.
sabe? Servir com alegria, com o coração, sabe assim, vibrante. Servir com alegria. Terceiro, né, terceira área que a visão restaura em nós, a missão da igreja. A visão celular nos mostra o que devemos fazer. Todos fomos comissionados a ganhar vidas. Cada discípulo é despertado a ganhar cada vez mais vidas. Todos têm prazer de levar visitantes para os cultos. As redes usam estratégias específicas e conseguem consolidar milhares de vidas. A igreja, na visão celular, não tem horário programado para evangelizar. Ela faz missões em todo o tempo. Sabe? A visão celular, ela desperta em nós um missionário, que cada um é. O evangelista que cada um de nós é. Sabe? Eu sou um evangelista, você é um evangelista. E a visão celular desperta isso. Porque nós entendemos que a missão de evangelizar, ela não é só de uma pessoa ou de um grupo específico de pessoas na igreja, mas ela é de todos nós. Né? A grande diferença de uma igreja tradicional para uma igreja na visão celular é que na igreja tradicional as pessoas elas focam muito em cada um fazer uma coisa específica. Por exemplo, quem é do grupo de evangelismo é esse que evangeliza. Né? Eu sou do grupo dos homens, e aí o grupo de homens canta. Né? Ou o grupo de mulheres canta e se reúne num determinado dia da semana, num determinado horário para orar. Mas o evangelismo acontece aos domingos, né? Às 10 horas da manhã, num culto ao ar livre, que é maravilhoso, que é uma delícia, ô saudade, né? Mas a visão celular, ela desperta algo diferente. A visão celular, ela nos dá o entendimento que, independente de grupo, você é um evangelista, sabe? Não tem hora marcada para evangelizar. O evangelismo é todo dia. O evangelismo começa quando você acorda de manhã e sai para trabalhar. O evangelismo começa quando você acorda de manhã e sai para ir para a escola, né? Ou fica em casa fazendo os afazeres. O evangelismo começou ali, porque Deus vai dar situações, Deus vai dar oportunidades para você falar de Jesus para alguém. Então o evangelismo já começou. Amém? Dentro desse despertamento, né, que a visão celular traz, que é trazer de volta a restauração da missão da igreja, tem alguns pontos que é importante ressaltar. O primeiro deles é a humildade para trabalhar no reino. Né? Na visão celular, todos ganham vidas e estão dispostos a realizar qualquer tarefa nesse processo. Sabe, queridos, a visão celular, ela quebra um pouco aquela... como que eu posso dizer assim? Aquela imagem de que o pastor, ele só prega. O pastor, ele não pode fazer outra coisa, né? Eu sempre fui pastor de uma igreja pequena, onde todos faziam tudo, né? E nesse ano Deus nos deu uma direção de estar ali na igreja Águas, Moca, e eu tenho amado esse tempo porque tem sido cura para minha vida, né? Tem sido um tempo de restauração. Não só no que diz respeito à alegria de ser pastor, mas também a alegria de servir, de ser servo, né? E aconteceu uma situação muito interessante. Um dia nós estávamos chegando mais cedo no culto de domingo, né, para passar as músicas junto com o Ministério de Louvor, e tinha alguém lá na igreja já com a igreja aberta, esperando, e a igreja ainda passaria por um processo de limpeza, né? No sábado tinha acontecido alguma coisa lá, e agora eu não lembro o que foi, mas a igreja ia passar por um processo de limpeza, varrer o chão, organizar as cadeiras, tudo. E aí a pessoa disse assim, olha, não se preocupa que tá vindo um pessoal para fazer isso, tal. Só que
né, eu sempre fui acostumado na igreja pequena, você faz tudo, se tiver que lavar o banheiro, você vai lavar o banheiro, né, independente de quem seja, né, independente, parça, se tiver que lavar o banheiro, você vai lavar o banheiro. E aí eu falei pra pessoa assim, não, vamos lá, cadê a vassoura? Não, pode deixar. Eu falei, rapaz, se eu quiser varrer o chão, eu vou varrer o chão. Não, mas você é pastor. Eu falei, mas se eu quiser varrer o chão, eu vou varrer o chão, né? E foi algo assim, sabe assim, que me trouxe lembranças maravilhosas do tempo em que servir era mais simples, né? Não tinha aquela coisa de, pastor, né? Eu amo servir. Eu amo servir. Se eu puder, o que eu puder fazer, eu vou fazer para ajudar, para melhorar. Então, a visão celular, ela traz essa humildade, né? É interessante que as pessoas que eu conheço, apóstolos, pastores, eles são batizados com uma humildade tão grande que às vezes eu fico constrangido, né? Eu lembro que quando eu comecei a participar das reuniões do apóstolo Bertoni, né, com os pastores, tudo, as reuniões presenciais, eu chegava, as pessoas vinham me cumprimentar, apóstolo Rogério, que bênção, que saudade, e eu ficava assim, gente, eu não sabia que essa pessoa sabia o meu nome, sabe, assim, porque você olha e fala, olha o cara, né, gigante no reino, um homem de Deus aí, uma trajetória tão maravilhosa, assim, tão bacana, eu aqui começando, dando os primeiros passos, o cara ainda vem, o cara sabe o meu nome, vem me cumprimentar e vem dizer que é uma honra estar comigo. Como assim, né? E eu ficava assim, eu chegava para a Laiana, eu falava lá, cara, às vezes eu não sei como reagir, né? Eu não sei como reagir, porque quem sou eu, né? Quem sou eu perto desse pessoal aí e marcou, né? Marcou a minha vida, né? Homens, né? Eu não ouso citar nomes porque é para não esquecer de alguém e aí de repente fica até chato, mas cara, andar com os apóstolos, andar com os pastores que são discípulos diretos do apóstolo Bertoni, eu sempre olhei assim, para mim parecia algo muito distante, né? Eu até brincava com o apóstolo Mizinho, falava assim, sabe, honrar você já é difícil, porque como é que eu vou honrar você? O que eu posso fazer para te honrar? Honrar o apóstolo Bertoni, meu Deus do céu, é algo que eu ficava, meu pai, como é que vai ser? Né? E aí quando eu comecei a ir para as reuniões do apóstolo Bertoni, seguindo uma orientação do apóstolo Mizinho, eu chegava lá acanhado, não sabia o que fazer, onde sentar, né? Mas extremamente bem recebido, as pessoas me deixando tão assim à vontade, que eu olhei aquilo e falei, gente, como essas pessoas, como esses homens e mulheres de Deus são humildes, né? E a gente entende que isso é fruto do que a visão celular traz para as nossas vidas. Quando você começa a estudar um pouco sobre a visão celular, quando você se dedica ao estudo da palavra, quando você se dedica a conhecer um pouco mais, né, dos princípios bíblicos que a visão celular ressalta, né, tanto na escola de líderes como em alguns livros dos apóstolos, apóstolo René e outros tantos que escrevem, eles ressaltam muito essa questão da humildade e da honra. Né? Que não adianta você querer ser honrado se você não é alguém que semeia essa semente, que planta essa semente, a semente de honra. Né? E aí você entende, cara, como a visão celular ela tem restaurado a honra, né, dentro da igreja de Cristo. A visão nos batiza com essa humildade para trabalharmos no reino e com um profundo amor por vidas. De tal forma que não importa o que tenhamos a fazer, o nosso interesse é ganhar vidas, né? Como eu estava falando, não importa o que eu puder fazer para de alguma forma melhorar e que alguém possa ter uma experiência real com Deus, um encontro com Deus, eu vou fazer, né? Varrer o chão, lavar um banheiro. Eu cito essas coisas não porque elas são menores,
mas porque muitas das vezes no coração das pessoas isso é o que menos elas querem fazer, sabe? Quando alguém chega na igreja, já olha logo pro louvor, eu quero estar no louvor, eu quero dançar, eu quero pregar, eu quero um dia estar ali, eu quero ser aquilo ali, sabe? Eu desde muito novo, quando eu aceitei Jesus, eu queria ser pastor. Mas nunca no meu coração passou por um sentimento, um pensamento de que eu quero ser pastor. Então essas coisas, elas não devem fazer parte da minha vida, né? Como eu disse, eu servi em igreja pequena durante muito tempo. E nas igrejas pequenas é legal porque você aprende a fazer tudo, né? Eu dei aula, eu com 17 anos, eu dava aula de escola dominical, né? Eu liderava jovens, eu fazia visita, eu fazia um monte de coisa, né? Eu aprendi um monte de coisa. Depois fui para uma outra denominação para auxiliar pastor, e lá liderei diaconato, lá comecei a trabalhar com o ministério de louvor. Depois fui para quadrangular, a mesma coisa. Depois na Comunidade de Jesus, antes de ser pastor da Comunidade de Jesus, eu fui auxiliar durante muito tempo, né, na Comunidade de Jesus, e fazia tudo, limpava chão, varria, passava pano, organizava, fazia decoração, tinha que fazer tudo, né? Então as pessoas muitas vezes elas olham para essas coisas e acham que são coisas menores, e eu quero dizer para você que são essas coisas que fazem a maior diferença, né? Quando a pessoa chega na igreja e ela encontra um ambiente limpo, cheiroso, ela já se sente bem, ela já olha e fala, cara, esse lugar é diferente, né? Aí quando ela chega num lugar e ela é bem recebida, com um sorriso no rosto, alguém que vem, que te recebe, que direciona você, que encontra um melhor lugar para você sentar, né? Que se preocupa em oferecer uma água, que se preocupa em ajudar, em tirar uma dúvida. Cara, essa pessoa ela vai querer voltar ali todo final de semana, né? Todo culto ela vai querer estar ali. Então são essas coisas que fazem a grande diferença. Segundo ponto, dentro da humildade, né? Dentro da questão da missão da igreja, é a liberalidade, né? A visão celular ela traz uma liberalidade muito grande na vida dos líderes e discípulos, né? E eu vou falar, trazer um pouco de luz a esse sentido. O líder deve ser o exemplo em tudo, no ganhar vidas, no dizimar, no ofertar e etc. O líder impede ou desimpede no reino do Espírito, né? O líder, tudo depende do líder, a maneira como o líder, se ele desata, se ele é aquele líder que vai e que avança e que conquista novos territórios, os discípulos serão assim. Mas se ele é aquele cara que não vai, não dá, que fica fechando portas e dizendo que não dá, isso aqui não vou conseguir, isso não é para mim, os discípulos serão iguais. Então nós precisamos ser aquele líder que desata, aquele líder que avança, aquele líder que conquista. Eu quero ler um testemunho aqui do apóstolo René, que ele cita aqui nesse livro, sobre isso, tá? Ele diz assim, olha, no ano de 1998, Deus ministrou ao meu coração o texto de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 3, que diz assim: além disso, porque pus o meu afeto na casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho, eu o dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. E aí o apóstolo continua citando: naquele domingo, levei para a igreja tudo que eu tinha de joias, relógios, anéis, pulseiras de ouro, tudo que havia ganhado. No momento da oferta, li o texto para a igreja e testemunhei sobre a minha decisão de entregar tudo aquilo para a construção do novo templo. A igreja foi impactada e naquela noite as bandejas não tinham mais lugar para tanta oferta, né? Então assim, o líder é a chave para abrir ou fechar. O líder é o referencial. O que ele fizer, com certeza, os seus liderados farão semelhantemente. Por isso precisamos exercitar nossa fé, pois estamos aqui para limpar e conquistar os céus da nossa cidade. Olha só, quando eu li esse testemunho do apóstolo René, isso me impactou demais, né? Demais. Eu penso assim, eu jamais seguiria um líder que não se posiciona, que não toma uma posição,
né? Que não se expõe. E, cara, ouvir esse testemunho, e quando eu fui para Manaus, eu fiquei na casa de um casal muito querido lá, e é interessante que todos eles falam muito sobre esse tempo, né? O tempo em que o templo do Mir estava sendo construído. E eles contam vários testemunhos de pessoas que chegavam e davam as suas ofertas, e Deus vinha e trazia assim, né, um desatar sobre a vida dessas pessoas. Mas o mais interessante não é o testemunho da pessoa, eu dei e fui abençoado. Não, é eles dizerem assim, olha, o meu líder fez, e aí eu fui impactado por aquilo e fui lá e fiz também, sabe? Então, isso mostra muito que nós como líderes, nós somos referenciais. E se nós não exercitarmos a nossa fé, e se nós não entendermos que depende de nós sim, né, de dar o passo, de caminhar em fé na direção das conquistas, os nossos discípulos, eles também ficarão travados. Então, queridos, que você entenda isso, né, que a visão celular, ela nos libera nesse sentido. Não só no que diz respeito a ofertar e dizimar, não, mas também em exercitar a nossa fé. Você está, como que eu posso dizer assim, você ouve sobre você uma liberação para que você exercitasse a sua fé. E essa liberação, ela te dá o direito de colocar em prática a sua fé e de ir avançar. E Deus vai te abençoar. Amém? Vamos forjar nos nossos discípulos um caráter conquistador de vidas, ensinando-os que a visão enfrenta obstáculos sim, isso é fato. E infelizmente muitas vezes eles estão dentro da igreja ou em alguns amigos e colegas nossos que querem nos persuadir a desistir. Mas a visão é inegociável. Cara, isso aqui é real, isso aqui é muito, muito sério, sabe? O lugar onde nós vamos encontrar mais pessoas dizendo pra gente parar ou desistir ou diminuir a intensidade é dentro. É dentro da igreja, é dentro da nossa casa, é dentro dos círculos de amizade, né? Eu vou ler um texto daqui a pouco que fala exatamente sobre isso, né? Mas nós precisamos entender que a visão, ela é inegociável, né? Ela é inegociável. Se a visão entrou em você, você não negocia. Agora, se você entrou na visão, aí você começa a negociar, isso aqui, né? Não sei se eu quero, não sei se eu estou disposto. Mas se a visão entrou em você, aí você não negocia. Você está disposto a ir, fazer, cumprir o propósito por qual o Senhor te chamou. Amém? Eu quero ler um texto com você em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11. O versículo 1, 2 e o 3. Tá? Diz assim o texto. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E, subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Olha só, os próprios irmãos estavam olhando para Pedro dizendo assim, como é que você foi na casa de alguém que não é crente e comeu com ele? A igreja, ela precisa cumprir o propósito. Né? A igreja, ela precisa voltar ao propósito e cumprir esse propósito. Jesus prometeu há 2000 anos que voltaria. E olha o que ele disse, lá em Apocalipse 3:11. Ele disse assim, eis que venho sem demora. O sem demora de Jesus permanece, mas o problema é que a igreja está demorando em fazer o que ele pediu que fizesse. A igreja fez exatamente o contrário que Jesus pediu. Jesus ordenou que sua igreja saísse e pregasse em todo o mundo, mas ela criou um estereótipo do mundo gentil e o excluiu. Em Atos capítulo 11, a igreja tinha mais ou menos 13 anos e já tinha esquecido a ordenança de ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Eles perderam a visão de evangelização. Olha só, né? Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas dizendo assim, olha, Jesus falou lá em João, né? Em João está escrito assim, filhinhos, é já a última hora. E aí as pessoas falam, eu ouço isso há muito tempo.
Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque a igreja ainda não cumpriu o seu propósito. Né? A igreja ainda não cumpriu o seu propósito. Para que Jesus volte, a igreja precisa cumprir o seu propósito. A igreja precisa ir fazer discípulo de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. Mas a igreja se fechou dentro do seu mundinho, né? E excluiu os outros. Ah não, o mundo, deixa o mundo para lá, a gente fica aqui. Hoje a gente está vivendo um tempo em que a igreja ela não se levanta mais e denuncia o pecado, porque ela tem um medo terrível de ser rotulada como alguém que está julgando, alguém que está sendo preconceituoso. A maioria dos crentes que eu conheço tem medo de se expor, de se posicionar e dizer, olha, a palavra diz isso, porque tem medo de ser taxado, rotulado como alguém que é preconceituoso. Simples assim. Eu conheço gente da igreja, de dentro da igreja, que concorda com um monte de coisa que está acontecendo no mundo e que acha legal. Não, mas é assim mesmo, é normal. Né? É normal. Sabe? E aí a Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este presente século. Não se conformar é não se conformar. É não olhar e falar, fazer o quê? Normal. Normal nada. A gente tem que ser inconformado. Alguém que é inconformado é alguém que se incomoda, alguém que se levanta, alguém que olhe e olha, isso aqui está errado. Né? A igreja foi chamada para denunciar o pecado. Nosso papel é denunciar o pecado. Denunciar. Não julgar, mas denunciar. O que é denunciar o pecado? Denunciar o pecado não é olhar para a pessoa e falar assim, ó, você vai para o inferno. É olhar para a pessoa e dizer assim, olha, isso é pecado. Acabou. Se ela vai ou não para o inferno por causa daquilo, aí é uma coisa que Jesus e Deus resolve, né? Simples assim. Eu não sou juiz, não sou advogado, não sou júri, né? Mas eu fui chamado para denunciar pecado. Querido, é pecado, é pecado. Sabe? E tem algumas pessoas que conversam comigo e falam, cara, você é louco, você faz os negócios. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Eu me exponho, eu coloco lá a minha opinião é essa, isso aqui é errado, não concordo com isso. E acabou. Simples assim, né? Eu sou contra um monte de coisa, sou contra, porque tá fora da palavra. Tá fora da palavra. Se o negócio tá fora da palavra, eu sou contra. Sabe? Qualquer um pode ser a pessoa mais importante da face da terra, né? Se ela se posicionar de forma contrária ao que a Bíblia diz, eu vou ser contra. Pode ser meu amigo, pode ser meu pai, pode ser minha mãe. Se tiver fora da palavra, eu vou ser contra. Eu vou dizer, ó, tá errado. A Bíblia não diz assim, sabe? Querido, não é a minha opinião, não é o que eu penso. Sabe? Entendam isso. A igreja, ela precisa voltar aos princípios bíblicos. E não é o que você acha, não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz. E entendam uma coisa, a Bíblia não mudou. Ah, mas a gente está vivendo num outro tempo, a Bíblia precisa passar por um processo de reformulação. Querido, isso não existe. Essa palavra, ela é atemporal. Ela não tem tempo. Ela é atual, ontem, hoje e sempre, até Jesus voltar. Enquanto Jesus não voltar, essa palavra é atual. Ela é atual. Se você ler um versículo hoje e ler daqui 10 anos, ele vai ser atual. Ele vai estar retratando exatamente a atualidade do momento. Entendam isso. Sabe, igreja, em Atos, a igreja não tinha nem passado 20 anos, né? Aí lá em Atos, mais ou menos 13 anos, os caras já tinham perdido
a noção de qual era o propósito da igreja, o para que Jesus tinha chamado cada um deles. Era para pregar, não era para se fechar. Eles estavam fechados, acharam que o reino era só para eles. E aí quando descobriram que Pedro tinha ido na casa de um gentil e que tinha pregado a palavra lá e que o negócio tinha acontecido, eles ficaram horrorizados. Como assim? Então nós temos que pregar, o nosso papel é esse, é ir e pregar o evangelho, denunciar pecado, falar do reino, falar do amor. É assim. E não é qualquer amor, é amor de Deus. Amém? A visão era evangelizar todos os gentios, mas a própria igreja quase crucificou Pedro por ter entrado na casa dos gentios. A igreja começou a amargurar o coração e não cumpriu o propósito. A visão celular veio para apressar o retorno do Messias, porque ela objetiva ganhar vidas, né? Jesus vai voltar sem demoras, o mais rápido possível, se nós começarmos a ganhar almas, né? Pregar. É isso. Jesus orou ao Pai para que seu corpo fosse um. E nós cremos que essa oração não ficará sem resposta. Essa oração está lá no Evangelho de João, capítulo 17. A visão veio para nos fazer um, pois é o retorno aos princípios bíblicos. Vimos então que, infelizmente, são os de casa que criam as barreiras. Né? Nós vemos então que são os que estão dentro da igreja que criam as maiores dificuldades. Porque evangelizar tem data certa, tem hora certa. Porque líder, porque não pode ser líder, porque tem que ser assim, só o pastor pode orar, só o pastor pode repreender, só o pastor. Querido, apareceu alguém doente na tua casa, bota a mão na cabeça dele e ora. Ora, em nome de Jesus. A pessoa foi atrás de você, pedindo oração, ora. Vou orar por você. Mas você tem que ir para a igreja. Tem que ir lá na igreja, porque lá você vai ouvir uma palavra e você precisa aceitar Jesus. Não é só orar, não. Falar de Jesus. Direcionar o caminho. Amém? Quero orar por você. Feche seus olhos aí, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, eu te agradeço por esse tempo, te agradeço por cada palavra, te agradeço porque o Senhor trouxe luz ao nosso entendimento para que pudéssemos compreender aquilo que o Senhor estava tentando nos revelar. Pai, em nome de Jesus, que essas ministrações elas fiquem gravadas no coração de cada um dos teus filhos e que possa haver uma mudança na mentalidade e também na atitude dos seus filhos, no posicionamento, que eles possam ser mais atuantes, que possam colocar em prática aquilo que estão aprendendo através da palavra, que sejam radicais em ser obedientes aos princípios bíblicos, Senhor, que não negociem a tua palavra, que não negociem os teus mandamentos, que não negociem, Senhor, com o pecado de jeito nenhum. Pai querido, que o referencial seja a tua palavra e que não haja nenhum tipo de deturpação, Senhor, para que não saiam da direção correta, da direção que o Senhor tem dado a eles. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada família, cada um, ó Deus querido, os pais, as mães, os filhos, os irmãos, que o Senhor visite a todos, Senhor, todos os familiares, e que sejam curados e restaurados em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu gostaria também de orar pelas suas finanças, gostaria que você já se preparasse para ofertar, né? Vai aparecer aí o número da conta, né, da igreja, para você fazer a sua contribuição, para você fazer a sua oferta. Então, em nome de Jesus, que você possa permitir que o Espírito Santo trate no seu coração e que haja liberalidade também nesse sentido, para que você oferte, né, que através das suas ofertas que a gente consegue manter as coisas do reino funcionando na igreja. Amém? Então,
se prepare aí para ofertar, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom e tem provido todas as coisas. O Senhor tem feito muito mais do que nós pedimos, ou até mesmo aquilo que nós, muito mais do que aquilo que nós estamos sonhando. Então, ó Deus, nesse momento nós queremos entregar a Ti a nossa oferta. Que essa semente ela caia em terra fértil e que ela gere para cada um dos Teus filhos 30, 60 e 100 vezes mais. Que possamos ter testemunhos do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe de maneira sobrenatural a vida de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Eu quero convidar você então para esse sábado, às 19h30, está lá na Igreja Águas Moca, na Rua Jumana, né? Nós estaremos na última ministração da série Desintoxicação da Alma, né? Na rede de jovens, então todos estão convidados. Se você não puder ir, assista pelo Instagram da rede de jovens, ok? Entra lá no Instagram, procura lá a rede de jovens, Águas Moca. Culto no domingo às 18 horas, todos estão convidados em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida e a gente se vê numa próxima vez aí, amém? Deus abençoe a todos.